Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bem-vindos a mais um Casos de Família. Vários personagens bíblicos vivenciaram momentos de muita angústia. O mais conhecido deles e mais citados pelos pregadores, que passou por um período de depressão, foi o profeta Elias, que chegou a desejar que Deus o recolhesse. Ele estava se sentindo vencido por Acabe e Jezabel. Contudo, sabemos pela história que Elias só foi recolhido por Deus após ter preparado o profeta Eliseu. E Elias foi recolhido por uma carruagem de fogo. Muitas pessoas hoje, e até mesmo muitos cristãos, lutam contra a depressão. Hoje iremos ouvir o testemunho de alguém que enfrentou essa luta. Bem-vindo a mais um Casos de Família. O meu nome é Paulo, conhecido na igreja aqui como Paulão. Meu nome é Lucivanda, mas me conhece aqui na igreja como Lu. Meu nome é Giovana. Meu nome é Esther. Paulão e Lu, há quantos anos vocês estão casados? Completamos essa semana 19 anos. E há quantos anos vocês frequentam a primeira igreja batista de Itapevi? Frequentamos há 23 anos. Paulão, como você se encontrava emocionalmente antes de sua conversão? Antes da minha conversão, eu sofria com depressão, né? Passei por bons bocados, maus bocados, né? Por conta da depressão. E foi assim que o Senhor me encontrou. Perdido estava e foi assim que o Senhor me encontrou. Sofrendo depressão, angústia, tudo aquilo que a depressão causava na vida do ser humano, causa na vida do ser humano. Paulão, eu me lembro quando nós estivemos juntos numa chácara, você me contou uma história que você quis tirar da sua vida. Você poderia contar um pouco disso para nós? Sim, então, na ocasião, no mês de novembro de 1998, começo de novembro de 98, numa dessas ocasiões em que eu me encontrava depressivo, que eu tinha picos, né, e eu estava muito depressivo e angustiado, eu atentei contra a minha vida, né? Na ocasião eu era militar, então tinha acesso a armas e eu tentei tirar a minha vida. Estava caminhando com o objetivo de pegar uma arma e tirar a minha vida por conta dessa depressão, dessa angústia que eu sofria, né? Então, quando uma pessoa se encontra depressiva, ela não precisa ter uma causa, vamos dizer assim, lógica. É um sentimento que cresce dentro de você, é isso? É justamente, a angústia, ela vem, né, a ansiedade, a angústia vem acarretada com um monte de coisa. Hoje eu entendo que existe uma opressão por conta disso também, né? A ponto do ser humano não suportar. E não existe motivo, não existe uma causa, não tem uma razão. A pessoa que sofre com depressão não precisa ter uma razão para ela atentar contra a sua vida. Ela simplesmente sente essas coisas negativas e o desejo dela é fazer com que isso suma dela, que ela não sinta mais. Lu, você se lembra como era o Paulão antes da conversão? Sim, como ele mesmo já citou, né? Ele era uma pessoa depressiva, né? Não tinha Cristo, levava uma vida sem Cristo, né? Ele bebia, ele fumava, né? E tinha a parte emocional também. Como ele falou, era bem difícil. Vocês ainda não eram casados, mas a relação era muito difícil? Entre nós dois, não. Mas o estado emocional dele deixava uma pessoa difícil, uma pessoa angustiada, né?
Então, essa parte era difícil. Paulão, como aconteceu sua conversão a Jesus Cristo e o que mudou na sua vida após esse encontro com Jesus? O encontro com Cristo foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso todos os dias da minha vida, desde então. Mas numa dessas ocasiões em que eu estava depressivo e angustiado, que eu atentei contra a minha vida, que desejei tirar a minha vida, eu estava, como eu disse, a rumo a pegar uma arma e decidido a acabar com a minha vida. E aí, naquela época, as pessoas usavam muito bip, né? Aparelho bip. Era difícil o celular naquela época, né? Mas tinha muito bip. Então, eu estava indo em direção em pegar a arma para atentar contra a minha vida, e esse aparelho bip tocou. E a mensagem que estava no bip era o Salmo 121, versículo 2, né? O versículo 1 diz: eleva meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro. E o versículo 2, que veio essa mensagem, dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Normalmente quem mandava esse bip, mandava as mensagens, vinha o nome de quem mandou e tal, o telefone. E essa mensagem não tinha nome de ninguém. Hoje eu sei que foi o Senhor, não tenho dúvida disso. Mas não tinha o nome de ninguém, tinha tão somente o versículo 2 do Salmo 121. Só que eu olhei, não vi o nome de ninguém e desconsiderei. Continuei caminhando, mas eu não dei 5 passos, novamente essa mensagem tocou. No bip eu olhei, era a mesma mensagem. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesse momento eu entendi que era Deus falando comigo. Eu não tive dúvida nenhuma. E aí nesse momento era cerca de meio-dia mais ou menos, de uma sexta-feira, as pernas começaram a tremer, aí eu comecei a chorar, porque eu compreendi que era Deus falando comigo. Então eu dizia, eu olhava para o céu, e eu me lembro perfeitamente como era o céu, como estava o céu, porque não tinha nuvem nenhuma, e eu me virei para o céu, dentro do batalhão, e eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, é você mesmo que está mandando, é o Senhor que está mandando essa mensagem, é isso mesmo, o Senhor está dizendo que o meu socorro vem do Senhor, não vem do espiritismo que eu tenho buscado, não vem do kardecismo que eu tenho buscado aliviar essa dor e essa angústia, essa depressão. O Senhor está dizendo para mim que o socorro é do Senhor, então se é do Senhor eu quero te seguir e eu vou te servir. Então o estado emocional era esse e eu fui completamente transformado. Nesse momento eu fui como um vaso, imagina um vaso vazio, e de repente esse vaso começar a ser cheio de água e ser completo de água e ser transbordante de água. Foi isso que aconteceu comigo naquele momento, quando eu disse: não, eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou te procurar. O Senhor está dizendo que é o meu socorro, é isso que eu quero para a minha vida. Então foi nesse dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Lu, como você descreve o Paulão hoje? Hoje eu defino como uma pessoa que sabe em quem tem crido, que é firmado na palavra do Senhor, e isso se deu por causa do que a igreja foi para nós e tem sido, né? Os ensinamentos que nós tivemos através dessa igreja e da palavra de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade que as meninas estão aqui e também perguntar para Giovana, para Esther, como a fé em Jesus tem contribuído para o relacionamento de vocês, família? A melhor parte é porque quando a gente nasceu, né, nossos pais já estavam na igreja. Então, a gente foi ensinado aqui, em casa também, todo dia pegava a Bíblia e ensinava a gente, contando as histórias da Bíblia. Então, eu e minha irmã foi ensinado desde pequena. Então, a fé uniu nossa família por meio disso. A gente foi apresentada na igreja, ia pro departamento infantil, ficava no berçário desde pequena. Então, a gente é firmada desde pequena, que é uma bênção. Paulão, eu queria que você pudesse me dizer assim, o quanto a igreja ajudou você nesse processo para vencer a depressão, o quanto ela foi importante para você. O acolhimento da igreja foi algo e é algo fundamental, foi fundamental na nossa vida. Eu me recordo que quando estávamos procurando uma igreja, né, a partir dessa experiência que eu tive com o Senhor Deus, nós travamos na frente do portão ali. Era o aniversário da igreja nesse dia, 15 de novembro de 1998. E era por volta das 17h30, nós travamos ali na frente, não conseguimos entrar, eu e a Lu. A gente namorava na época.
E o acolhimento já começou ali, porque estávamos com dificuldade de verdade de entrar, atravessar o portãozinho ali da igreja. E aí eu me lembro perfeitamente o vestido, a roupa que ela estava, a irmã Regina. Ela desceu a rampinha ali, foi ao nosso encontro com um sorriso escancarado e nos recebeu. O acolhimento começou ali. E aí nós destravamos, entramos, sentamos no banco, fomos muito bem recebidos pela igreja. Então, na nossa vida de igreja como cristão, o acolhimento começou desde o portão da entrada, do recebimento. E a partir daí, fomos discipulados pelo pastor Jaime, que pastoreava a igreja, fomos ensinados, tivemos a nossa fé fortalecida. Então, o acolhimento foi tanto físico quanto principalmente espiritual, porque é uma igreja que pregou e ensinou a palavra do Senhor, prega e ensina a palavra do Senhor. E desde que nós entramos aqui, nós tivemos a nossa fé fortalecida, e não só a parte espiritual, principalmente a parte espiritual, porque fomos muito bem discipulados, mas fomos acolhidos pela igreja. E isso fez um grande diferencial na nossa vida, assim. Fomos acolhidos por amizades, por pessoas que nos instruiu, por pessoas que nos discipulou, né? E fomos ensinados. E a partir desse ensinamento nós tivemos capacidade de construir uma família e ensinar nossas filhas, e ensinar até o dia de hoje a caminhar com o Senhor Jesus. Então o acolhimento foi fundamental para a nossa permanência aqui na igreja, por isso estamos até hoje, para a glória de Deus. Qual o conselho que você daria para alguém que está ouvindo o seu testemunho, a história da sua família, do que Deus fez na sua vida e que se encontra em depressão? A primeira coisa que eu tenho a falar, de experiência própria, é que se você não der oportunidade para o Senhor Deus trabalhar na sua vida, você não vai ver e experimentar o milagre dele. O dia que o Senhor disse para mim, olha, em outras palavras o Senhor disse para mim, você não vai encontrar o socorro nas noitadas, você não vai encontrar o socorro nas bebedeiras, você não vai encontrar o socorro em tentar tirar a sua vida. O seu socorro veio do Senhor. Se eu não tivesse dado a oportunidade de o Senhor transformar a minha vida como eu dei e ter dito para o Senhor, então eu vou te seguir, eu não ia experimentar o milagre do Senhor. Talvez eu, com certeza, não estaria aqui para estar falando isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a pessoa tem que crer que existe um Deus que fazia milagre no passado, sempre fez milagre e continua fazendo milagre hoje. Continua operando na vida das pessoas hoje. Que essa doença, depressão, é verdadeira, as pessoas sofrem com isso, mas existe um Deus que conhece o que nós passamos, conhece o que nós sentimos, e Ele pode mudar e transformar a sua vida, a minha vida e a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que dá lugar a Ele, de todo aquele que se aproxima dEle, se aproxima do Senhor Deus. Eu me aproximei do Senhor quando Ele me convidou e eu disse, sim, eu vou te seguir. Tu és meu socorro, então eu quero o Senhor como socorro. E como eu disse, o vazio que eu procurava em tantas coisas foi preenchido com a pessoa do Senhor Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E hoje eu sei o que é viver. Depressão, ela está aí, angústia está aí, mas o nosso Deus também está conosco e tem nos sustentado e nos suportado. E hoje eu sei que se os meus olhos se fecharem nessa terra, nesse lugar, quando ele se abrir novamente, estarei diante do Rei como filho dele, resgatado por ele, e verei meu Rei, Jesus Cristo. Lu, se você pudesse definir sua família com uma palavra, qual palavra você usaria? Amor. Hoje quero encerrar Casos de Família com a leitura de um verso da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer tudo novo na sua vida, como fez na vida e na família do Paulão e da Lu. Se renda ao amor de Jesus. Ele colocará ordem em sua vida. Deus te abençoe.
Mas o assunto que nós vamos tratar hoje é essa família, a família da fé, que somos todos nós, essa igreja universal, essa igreja que está na Jordânia, essa igreja que está na Arábia, essa igreja que está na China, essa igreja que está aqui em Itapevi, em Osasco. Nós vamos tratar, e dentro daquilo que eu tenho tratado, nesse tema desse mês, que é Casos de Família, e o tema anual, que é Caminharmos Juntos, eu já falei sobre a família de Deus, que Deus nos chama para viver. Falei sobre o desafio para amar, é um desafio dessa família. Foi o primeiro tema meu em relação às dicas práticas sobre o amor, de viver esse amor, admitir as nossas limitações para que nós consigamos amar uns aos outros e valorizar e investir nas virtudes do próximo, porque geralmente a gente olha para os defeitos. Falei também sobre a mulher virtuosa, essa mulher que tem como fundamento, como base, o temor a Deus. Esse temor só vem por intermédio da intimidade com o Senhor. E ela vê tudo que ela vê, essa mulher sábia, virtuosa, ela vê porque ela tem sabedoria que vem do alto. Então, para nós, nessa caminhada como família, nós precisamos discorrer sobre esses diversos assuntos. E falei também sobre a família de Deus, que Deus nos chama para viver esse evangelho de restauração onde nós estamos, esse evangelho de compaixão, esse evangelho de humildade e esse evangelho de intrepidez, de coragem, de avançar, de proclamar a palavra, de viver estes testemunhos como o do Paulo, de acolher, de buscar, por meio do ensino, a transformação que o Evangelho nos proporciona por meio de Jesus Cristo. E hoje eu vou falar sobre essa família da fé. E eu vou falar, nós poderíamos abordar esse assunto de duas formas. Ou do ponto positivo, onde vou trazer você a olhar para esses grandes heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, do verso 1 ao 7 ou ao 8, ou de uma perspectiva que nós temos que estar atentos em toda a nossa caminhada com Cristo, para que nós não incorramos no equívoco e no erro de nos esfriarmos. Essa palavra esfriar, ela é um pouquinho complicada quando a gente fala de fé, mas de nós esmorecermos, de pararmos de olhar aquilo que Deus já fez e olhar com a perspectiva e com os olhos e com o coração de que crê que Deus continua fazendo grandes coisas por meio da sua igreja, por meio da sua vida, por meio das nossas vidas, por meio dessa família da fé, que interagem com esse mundo de trevas, aonde Deus começa a utilizar a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, para que outros possam ser alcançados, para que outros tenham a sua vida transformada. Então eu quero te convidar para nós lermos um texto muito conhecido por todos nós e que nós gostamos de nos socorrer dele quando estamos em tempos difíceis. E esse vai ser um dos focos daquilo que nós vamos discorrer nessa manhã. Então diz assim o texto: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou enfatizar, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, no caso a chuva, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo
e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebera como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, como herdeiros da promessa. Até aqui, até o verso 9. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor, neste momento a entender aquilo que a tua palavra fala aos nossos corações, aquilo que a tua palavra quer, nesta manhã, invocar a nossa fé para que nós possamos viver conforme a tua palavra, com fé, num Deus que trouxe à existência tudo aquilo que conhecemos, inclusive a nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de fé, a coisa mais bonita que nós ouvimos, né? Uma família que vive pela fé. Um homem ou uma mulher que vive pela fé. É muito bonito quando nós falamos essa frase. Mas eu posso te dizer, como um cristão que já está na meia-idade, caminhando já para a próxima fase e etapa da vida, que essa frase ela é difícil de viver na prática. Ela nunca foi fácil, inclusive para esses grandes homens de Deus. Os patriarcas e os grandes homens de Deus, como Noé, Moisés, Abraão, Jacó e tantos outros, como mulheres, Esther, Ruth e tantas outras mulheres que nós encontramos no texto bíblico e que nos descrevem e nos ensinam a viver pela fé, porque é possível, sim. Em todas as circunstâncias, sim, mas não é fácil. Porque eles entenderam, como nós entendemos, que pela fé Deus criou todas as coisas. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais aceitável do que Caim. E ele foi elogiado como justo. Enoque foi elogiado por ter agradado a Deus. Agora, uma coisa importante nos nossos dias e nos nossos momentos dessa geração. Eu estava sentado ali pensando, quando eu estava passando o testemunho, como a nossa mente, eu gosto de, às vezes, raciocinar e pensar e devagar sobre essas questões, que às vezes a gente se concentra, eu não sei se sou eu que tenho esse déficit de atenção só, mas a gente começa a olhar, e a gente quando começa a olhar para as coisas de Deus, aquilo que Deus tem feito, está fazendo, às vezes a gente prega e fica olhando, né? Mas às vezes já tem um problema que é aquele do computador, sabe quando ele está ligado, depois ele apaga, que ele entra em stand-by, às vezes entra em stand-by, aí a mente divaga e vai para outros lugares. Eu não sei se você tem essa dificuldade, esse problema, mas isso é um problema da nossa mente tão agitada nos nossos tempos. Aí quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós lemos o texto bíblico, às vezes a gente comete esse mesmo erro, a gente começa a ler, puxa, que legal. Mas eu tenho uma pergunta para te falar nessa manhã como família da fé. Você crê que todos esses fatos que eu li, não porque você é um cristão que vem à igreja e aprendeu, mas é você crer realmente que todos esses fatos Deus realizou? Você crê ardentemente, fala, Deus fez isso, Deus mostrou para Noé aquilo que não tinha acontecido, que ia chover e inundar toda a terra, ele construiu um grande barco, uma arca, colocou todos os animais que foram, que Deus direcionou para que ele o fizesse. Você crê realmente nisso? Você tem fé que Deus realizou todos esses fatos? Você tem fé que Enoque foi recolhido, ele não passou pela morte? Você crê? Você tem fé? Essa é uma grande dificuldade para alguns, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer, deve acreditar que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Com isso, nós precisamos entender que os não cristãos também têm fé, uma fé diferente. Cristãos não são diferentes dos não cristãos em relação à fé. A diferença é o objeto ao qual você direciona a sua fé. Nós direcionamos a nossa fé a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ao Deus Criador dos céus e da terra. Agora, aqueles homens e mulheres que não creem
Eles estão buscando o tato, buscando crer no quê? Naquilo que lhe traz certeza e convicção. Todo mundo quer ter esperança. Todo mundo quer ter certeza de alguma coisa. Todo mundo vive por algum conjunto de convicções. E essas pessoas que não são cristãs também, elas estão vagando como um cego em meio à luz que é Deus. Todos estão preocupados muito mais com o mundo visível, mas para nós, como família da fé, a visão do coração, daquilo que nós cremos, daquilo que Deus colocou em nossos corações é muito mais importante. Os olhos do coração do homem sem Deus, ele sempre vai buscar aquilo que nós já encontramos, sempre vai buscar verdades para a sua vida, sempre vai buscar o sentido da existência. Nós, como lá já lemos aqui, nós somos aqueles que creem que Deus trouxe à existência todas as coisas. O sentido da nossa vida é Deus, o sentido da nossa vida é Jesus Cristo. Sempre à procura de algo que Ele possa se entregar a esse homem distante de Deus, aquilo que nós não temos mais como necessidade, pois nós já nos entregamos totalmente a Cristo. Sabe quando você se levanta de manhã, e eu não sei se você faz isso, ou já fez isso em algum momento da sua vida, e você olha para o espelho, e você começa a pensar como teólogo, como começou todas as coisas? Como filósofo, por que disso, por que daquilo? Como arqueólogo, nossa, eles acharam aqueles ossos enormes, e a Bíblia não fala disso. Ou como um biólogo, como pode? Como que a gente evoluiu a nossa mente? Como que tudo isso aconteceu? Isso acontece na vida de qualquer ser humano, inclusive na vida dos cristãos também. Nós estamos formando uma estrutura de cosmovisão, de pensamentos, de valores, de princípios, que nós vamos interpretar, que se tornam o quê? Uma base para nós interagirmos com esse mundo, nessa terra. Mas nós temos o fundamento básico daquilo que nós já encontramos, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque tudo está alicerçado, conforme lá em Colossenses, nele, por ele, com ele, para ele. O fundamento nosso é esse. Pode achar o maior osso do universo aqui. A Bíblia não está falando, a Bíblia não foi escrita para responder às nossas indagações. A palavra de Deus foi escrita para nos direcionar ao reino da eternidade. E um dia Ele vai nos responder aquilo que nós queremos. Todos nós sabemos que a Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se veem. Podemos aprender com esses grandes heróis que também, em diversas situações, se postaram como fracos, confusos, como nós em muitos dos momentos. E esses que eram chamados os grandes homens de Deus. Olha para Moisés, querendo não, deixa o outro falar. Olha para Elias, depois de derrotar todos os profetas de Baal, se esconde numa caverna e entra em depressão. São as nossas fraquezas. Mas uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de fé, é que Deus realiza grandes coisas por meio de pessoas pequenas, mas que têm fé. Pessoas às vezes incultas intelectualmente, mas que têm a fé. Se você olhar para a vida do Homero, o Homero eu conheço ele há longo tempo, ainda quando ele era muito mais jovem, e eu também. Tive a oportunidade de estudar com a esposa dele fez seminário junto comigo, e ele, se você olhar para o Homero é um homem comum. O pastor Homero que nós vimos, o Alisson, acredito também, um homem comum. Estar aonde o Homero está, e eu tive pela graça de Deus a oportunidade de ir até a Jordânia e aquela região, eu não voltaria como missionário para aquela região, nunca mais, nunca na minha vida. Eu ia brigar com Deus mais do que Jonas, não quero. Eu vi como é a opressão, eu vi como que é a perseguição. Quando você desce naquele lugar, parece que vem um fardo sobre a sua vida, um peso que você tem medo, e tem realmente aquilo que a Priscila falou, aonde você fala, para onde você vai? Você vai, eu vou para aquele bairro, para aquele lugar. Aí ele já olha para você de forma discriminatória, porque ele sabe o que você é. Para onde você vai,
é o gueto. Lembra do apartheid? É o apartheid religioso. E isso acontece nesses países onde tem perseguição. Mas Deus realiza essas grandes coisas por meio dessas pessoas pequenas, simples, assim como você, assim como eu, assim como nós, como família da fé. Nós da família da fé, nós temos um estilo de vida que pode mudar radicalmente a vida de muitas outras pessoas. A vida de um cristão só tem sentido se a fé dele está em ação, se ele está verdadeiramente vivendo aquilo que nós lemos aqui como esses grandes heróis da fé, como esses grandes homens da fé, que eram homens comuns, como nós. Só que como família da fé nós aprendemos também que a fraqueza pessoal, a incapacidade, é uma pedra nesse estilo de fé em ação. Este é o caso que tem acontecido nos nossos dias, e ele é bíblico, porque no fim dos tempos a fé de muitos se esfriaria. E esse sentimento de alguns cristãos tem levado alguns à decepção, à derrota, à dúvida e o esfriamento. Uma fé que não projeta o dia do amanhã como algo que Deus tem para realizar. Uma fé sem unidade de projetos de vida pessoal, familiar, individual, profissional e em comunidade como igreja, é uma fé de derrota, de decepção, é uma fé esfriada, porque ela já não crê que aquilo que ela não consegue fazer, Deus pode fazer por ela. Esta é uma fé disfuncional, como a família hoje no mundo é disfuncional. Disfuncional por quê? Porque nós falamos que cremos, mas nós não vivemos naquilo que cremos, sobre aquilo que cremos, não cremos que Deus possa realizar aquilo que Ele continua realizando e realizou nos relatos bíblicos. Essa fé sem sentido, sem objetivo, sem foco no reino de Deus, ela às vezes se torna uma fé sem nós nos apercebermos, e uma fé racional. Uma fé que só pensa, mas não crê no invisível que Deus pode fazer. Uma fé de conhecimento extremo, que não vive mais a piedade em diversos sentidos. E essa fé em muitas vidas, na vida de muitos cristãos, tem levado a esse esfriamento, causando problemas à sua vida espiritual, que consequentemente gera outros problemas na sua vida. Essa vida com essa fé esfriada não traz mais paz que Deus derrama no coração, porque não há fé, a sua fé está apagada. Sua vida pela fé não lhe gera mais motivações, sua vida pela fé não dá mais firmeza nas suas ações para o reino, para a sua vida pessoal, tudo está racionalizado. Sua fé já não dá as convicções no invisível. Sua fé, quando olha para este lugar, já não te dá convicções daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar, daquilo que Deus já realizou, tantas bênçãos neste lugar, tantas maravilhas nesse lugar, como nós vimos no testemunho de vida transformada, como nós vimos no testemunho da Tati, outras, que Deus tem feito ao longo da história deste lugar. Nós perdemos essa perspectiva porque nós racionalizamos a nossa fé. Não há mais o desejo para que Deus haja. Está errado. Não há mais desejo para o agir de Deus em nossas vidas, na vida da família da igreja, na vida dos missionários que nós conhecemos por meio da nossa oração. O que tem levado muito a esses desapontamentos são os decepcionados dentro da igreja, são cristãos que têm um sentimento de que Deus não faz mais nada na sua vida, não faz mais nada na sua perspectiva, nas suas respostas, não traz respostas às suas orações, no seu ministério, na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida profissional. Ele começa a dizer: Deus prometeu, mas não cumpre. Este sentimento os leva a entender de forma equivocada o que Deus está fazendo naquele momento na sua vida.
Às vezes a gente pensa, Deus não está ouvindo, Deus não está fazendo, eu não creio mais, Deus prometeu, mas não faz. Mas Deus continua agindo e nós perdemos essa percepção do trabalhar de Deus ao longo da história da igreja, ao longo da história da família de fé, ao longo da sua família, da sua profissão, das suas expectativas em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos. Você fala, aquilo que Deus prometeu, Deus não está cumprindo. Isso é por causa essa frieza em relação à fé. Você perde essa perspectiva. E muitos são levados a viver essa perspectiva e expectativa errada. E não demora para um desapontamento estar instalado em seu coração. Esse é o grande perigo, porque ele gera muito mais problemas. Essas consequências em relação a essa frieza, falta motivação para tudo. Tudo que é de Deus, tudo que é para o reino de Deus, às vezes até para a sua própria vida. Não há motivação para uma vida espiritual saudável. O que é uma vida espiritual saudável? Uma vida que tem temor a Deus, uma vida que vive o amor de Deus, uma vida que vive as virtudes da mulher sábia, da mulher virtuosa, uma vida que entende que esse evangelho de restauração, esse evangelho de compaixão, esse evangelho de humildade, esse evangelho de coragem, nos direciona, nos impulsiona, nos motiva, nos faz mover de forma ardente para viver esse evangelho de Cristo Jesus. Não há mais vibração nessa vida pessoal, ministerial e de família. O ministério não é servir a Deus só por treinamento formal ou vocação. Às vezes a gente se equivoca, olha, eu treinei para isso, eu estudei teologia e eu tenho uma vocação pastoral. Isso não é uma vida espiritual saudável, isso não é um servir a Deus só por isso, mas o resultado de um coração transformado por gratidão e que vibra por meio da fé, por servir a Deus, por testemunhar a Deus, por ter uma vida de santidade. A fé, essa é o agente motor das nossas vidas. Um coração cheio de fé, um coração que impulsiona o todo. Impulsiona a comunidade como igreja, impulsiona a cidade em diversas ações que nós vamos proporcionar, com cesta básica, social, evangelização, cuidar de dependentes, cuidar de morador de rua. Isso é que nos motiva e nos impulsiona a viver esse evangelho. E há efeitos em relação a essa decepção. Porque esse desapontamento na caminhada da fé, ela contagia todo mundo. Entendeu? Você é contagiado. Quando você está num ambiente que as pessoas, olha, vamos crer que Deus vai fazer isso. E não estou falando de pentecostalismo, pelo amor de Deus. Eu estou falando de fé bíblica. De fé daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar. Eu creio que Deus vai trazer muitos jovens a se render a Cristo neste lugar. Fé. Eu creio que Deus vai levantar jovens para serem líderes o dia que nós, os mais velhinhos, forem recolhidos. Que eu creio que esta igreja terá continuidade até a volta de Cristo. É isso que se você perguntar para aqueles que já têm um cabelinho branco, eles creram e creem que Deus está fazendo isso. Talvez você não esteja enxergando, talvez você não esteja vislumbrando, mas Deus está realizando isto no mundo invisível, porque esse Deus que nós cremos, Ele age no mundo invisível e torna visível no tempo dEle. Agora, quando não há fé em nossos corações, você não consegue discernir isso, você não consegue discernir aquilo que Deus está fazendo com o seu reino, aquilo que Deus está, para onde Deus está direcionando o seu reino. Aí sabe o que acontece com esses irmãos? E isso é fatídico. Eu tenho certeza que você vai encontrar, eu encontrei em mim algumas coisas aqui. Quando eu escrevi, quando a gente começa, às vezes, ficar meio enferrujado na fé, lento, você começa a buscar válvulas de escape. Você começa a trabalhar demais, aí você se distancia mais de Deus. Um hobby, uma atividade, não preciso fazer um monte de coisa, um hobby, jogar bola, tem que fazer tudo isso, mas você se distancia mais de Deus. Busca no entretenimento sem fim, preencher aquilo que está
frio dentro do seu coração. Aí tem uns que comem demais, né? Eu sou um deles. Começa a comer demais, de forma exagerada, para tentar preencher aquilo que você sabe que está no seu coração, mas não está funcionando como deveria funcionar. E alguns buscam sem fim só aquilo que é prazeroso, só fazer o que dá prazer. Ele não quer conversar com ninguém, ele não quer ter comunhão com ninguém, ele não quer fazer nada. Você fala assim, dá para colocar a tomada ali? Não, estou cansado. Ele já não quer fazer nada. Esse é o efeito causado pela frieza. Sabe o outro efeito que a frieza causa? Inveja. Você começa a olhar para a vida do outro e começa a ver, nossa, por que aquele irmão é tão alegre? Por que aquele irmão todo está sofrendo, está assim? Você vira um crítico. O cara está sofrendo e ele, glória a Deus. Ele fala assim, está vendo? Que crente é esse? Ele tem que ajoelhar, chorar, sofrer? Você começa a olhar para o outro e vira um crítico de tudo. Inevitavelmente você vai descobrir alguém sempre perto de você vivendo melhor. Sabe aquela coisa, a grama do vizinho é melhor que a minha? Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando você está geladeira, como fala o pentecostal, sem fé. Quando eu falo sem fé, é quando você não está vibrando com sua vida com Cristo. Você não tem mais vibração, você não tem... sabe aquela coisa quando a gente é bem mais jovenzinho, né? O primeiro amor, você vai para a igreja. Nossa, você sai turbinando, vou encontrar com os irmãos, vai ter isso, vai daquilo. Então, essa é a fé vibrante que eu estou falando. Aquela vontade de vir, aquela vontade de ouvir, aquela vontade de ver os seus irmãos na fé, aquela vontade de comunhão, aquela vontade de ser abraçado e abraçar, aquela vontade de falar assim, poxa, esse lugar aqui, eu me sinto assim, como já estivesse no céu. Essa vontade, aí senão aquele dia, vamos na igreja, vamos. Nossa, pastor, desce que vai pregar hoje, pelo amor de Deus. E vai falar de novo daqui, você vai ver, a frase é a mesma. Você já vem com essa expectativa, isso aí é um esfriamento. Você se torna crítico, aí você começa a olhar para a grama do outro, você começa a ver por que ele faz isso. Por que o André quer trocar todo domingo? Por que o outro não sei o quê? Porque ama Jesus Cristo. Porque vibra com as coisas de Deus. Aí você começa a colocar o seu problema na vida do outro. Inveja. O esfriamento leva a isso. Sabe por quê? A inveja fará com que você duvide da bondade e sabedoria de Deus. Você vai começar a dizer que o outro merece algo, que você merece melhor ainda e Deus não te dá. Eu tenho uma inveja do pessoal que toca aí, eu sempre tive vontade, mas é a minha frustração. Efeitos da frieza o levará a abandonar os hábitos da fé, outro grande perigo. Você, quando está desapontado com algo, quando essa fé em Cristo Jesus já não está vibrante no seu coração, você não quer mais investir na comunhão, participar da comunhão e começa a indagar. Por que eu vou ler a palavra de Deus? Por que eu vou orar a Deus? Por que eu tenho que ter comunhão com todos? Por que encorajar os outros a crer quando nenhuma dessas coisas que eu fale, que eu creio, tem feito diferença na minha vida? Cuidado, porque isso vai já te tornar vulnerável na sua fé e vulnerável às tentações. Uma vez que você abandona esses atos de fé, você baixa as suas guardas, a sua guarda e as suas defesas espirituais, e você começa a se distanciar da família da fé. E quando você se distancia da família da fé, você é desestimulado a ter afeição por Jesus. Nesse caso, as coisas do mundo começam a nos atrair. Você já passou por isso na sua vida, quando você está decepcionado, às vezes, com tantas coisas, quantos problemas que são pertinentes à nossa caminhada de fé, como família de fé. Você sabia que toda família tem problema? Inclusive a família de fé? Esse é um grande perigo que nós podemos incorrer, de nos distanciarmos e as coisas do mundo começarem a nos atrair. As coisas do mundo, quando nos atraem, é um perigo para a nossa fé. Por isso que a gente tem visto os desigrejados, por falta de maturidade na fé.
Alguns conselhos para a gente finalizar. Creia que Deus continua realizando muitas coisas na família da fé. Jamais duvide. Admita a sua fraqueza nesse momento, se você estiver frio em relação às coisas de Deus. Deus responderá com a sua graça. Torne-se mais consciente das coisas que você diz a si mesmo. Isso é um grande problema quando nós somos, e eu tenho esse problema porque eu sou autocrítico, sou terrível, eu sou um crica. Vocês me conhecem bonzinho. Quando a gente se torna autocrítico, você está conversando consigo mesmo. Então as coisas que você diz a você mesmo são importantes e formativas. Isso eu aprendi há muito tempo atrás. Sabe quando você está falando, poxa, eu preciso fazer isso. Poxa, eu preciso fazer aquilo. Olha, eu preciso melhorar isso. Você está conversando com você mesmo. Olha, Deus, me ajuda a trabalhar nisso. Agora o problema é quando você está falando com você, não adianta mais, não resolve mais, isso aqui sempre foi assim, essa pessoa não vai mudar. Minha esposa sempre fala para mim, de novo assim, eu vou mudar. Não torna a minha questão formativa. E ontem foi o dia, porque eu não dobrei a coberta, esqueci, irmão, tão frio daquele, já deixa lá para depois, né? Essa questão formativa vai ficando dentro de você. E você vai aceitando que não acontece mais. Olha, Deus não faz mais isso. Deus já fez. Agora é só graça, nós vamos para o céu. Isso vai consolidando no seu interior, isso é complicado. Se você costuma dizer isso mesmo, cuidado para você não se esfriar mais ainda. Porque Deus continua cumprindo as promessas. Isso pode se tornar uma verdade quando você começa a falar para si mesmo isso. Terceiro, busque pessoas que tenham confiança, alegria e motivação na relação com Deus. Todo lugar tem, aqui tem um monte de gente, você pode perguntar aí. Tem um monte de gente que você fala assim, eu chego perto daquele irmão, já sinto assim, sabe? Ele cheio de problemas, cheio de lutas, e ele está firme. Procure essas pessoas, esse tipo de comunhão, ele é essencial. E a mão de Deus interagindo nas nossas vidas para que a nossa fé seja fortalecida. Jamais esqueça isso, irmão. Celebre a vida, mesmo quando você não tiver nada para celebrar, sabendo que o seu problema não é que Deus está ausente ou infiel, mas é que há momentos em que todos nós não estamos discernindo o agir de Deus. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento é impedimento para que Deus esteja presente na sua vida. Nada é obstáculo. Simplesmente creia, tenha fé, convicção de que até nesses momentos Deus está agindo na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, da família da fé, na nossa igreja, na vida dos missionários distantes, como foi testemunhado aqui do Alisson, que estava num momento difícil. Deus pontua, por causa da fé, nos momentos em que nós, às vezes, estamos frios e distante dessa fé vibrante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos direcione, que o Senhor, a cada dia, Senhor, nos molde, nos direcione a essa fé vibrante, como família da fé, tanto aqui como nos 4 cantos da terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por esses irmãos que se colocaram nessa posição de fraqueza nessa área, nessa manhã. Que o Senhor traga renovação, traga restauração, traga essa vibração e essa alegria, essa motivação de servir a Ti em todos os dias, em todos os momentos das suas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.